Eles eram cegos, mas enxergaram o milagre antes de vê-lo. As vozes diziam para parar, mas a fé falou mais alto. Jesus fez uma pergunta que mudou tudo. Você pode estar cego, mas sua fé ainda enxerga. O milagre acontece quando você ignora essas vozes. Você já sentiu que tudo estava escuro e as vozes ao redor diziam para desistir? Em Mateus 9, 27 e 34, dois cegos nos ensinam que a fé verdadeira não se cala, não para e não negocia com a dúvida. Assista a este vídeo até o final e descubra como a fé abre os olhos e cala todas as vozes que tentam impedir o seu milagre. Imagine caminhar no escuro. Não por alguns segundos, mas por anos, sem luz, sem referência, sem horizonte. Agora imagine ouvir passos, e uma voz começa a ecoar no meio da multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa não é apenas uma cena bíblica. É um retrato espiritual da humanidade. Mateus 9, 27 e 34. Não fala apenas de dois cegos físicos. Fala de pessoas que decidiram crer quando tudo ao redor dizia para se calar. Fala de uma fé que não pede permissão. De uma fé que grita. De uma fé que abre os olhos. Este texto revela uma verdade poderosa. Todo milagre começa quando a fé se recusa a ser silenciada. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus é um dos mais intensos relatos do ministério de Jesus. Neste capítulo vemos um paralítico sendo curado, um cobrador de impostos sendo chamado, uma mulher do fluxo de sangue tocando em Jesus, a filha de Jairo sendo ressuscitada. Milagres se acumulam, o ambiente espiritual está carregado. É exatamente nesse cenário que surgem dois homens cegos. Eles não veem os milagres, eles apenas ouvem falar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Antes de verem com os olhos, eles já enxergavam com o coração. Na cultura judaica do primeiro século, a cegueira era vista como sinal de maldição, resultado de pecado, motivo de exclusão social. Cegos eram dependentes de esmolas, ignorados pela sociedade, invisíveis para o sistema religioso. Mas há algo profundo aqui. Jesus nunca ignora quem a religião descarta. Enquanto muitos passavam por ele sem notar, Jesus ouviu o clamor. Quando os cegos gritam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não estão usando um título qualquer. Filho de Davi é um título messiânico, é uma confissão pública de que Jesus é o Messias prometido. Eles enxergaram espiritualmente o que muitos líderes religiosos se recusavam a ver. Aqui está a primeira grande revelação do texto. A fé verdadeira reconhece quem Jesus é, mesmo antes do milagre acontecer. O texto diz algo intrigante. E tendo Jesus chegado à casa, chegaram-se a ele os cegos. Mateus 9, 28. Jesus não os cura imediatamente. Ele continua andando, entra em uma casa. Isso revela que a fé deles não era momentânea. Eles não desistiram no caminho. Eles seguiram mesmo sem resposta imediata. Milagres não são para quem apenas começa a jornada, mas para quem persevera nela. Dentro da casa, Jesus faz uma pergunta simples, mas profunda. Credes vós que eu possa fazer isto? Mateus 9, 28. Jesus não pergunta quem vocês são, de onde vêm, o que fizeram. Ele pergunta sobre fé, porque o céu responde não ao desespero, mas à fé. A resposta deles é curta e poderosa. Sim, Senhor. Não há discurso, não há explicação, apenas confiança. Então Jesus toca os olhos deles e declara: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. Essa frase ecoa até hoje. Ela revela que a fé é a linguagem do reino. O milagre flui onde a fé é liberada. O limite não está em Deus, mas na fé. A fé não cria o poder, mas ativa o que já existe em Deus. E então o impossível acontece. E os olhos se lhes abriram. Mateus 9, 30. Quando a fé se manifesta, os olhos se abrem e o silêncio espiritual é quebrado. Esses homens passaram do escuro para a luz, do anonimato para o testemunho, do silêncio imposto para a voz restaurada. Mas a história não termina aqui. Logo após o milagre, surgem vozes contrárias, críticas, acusações, tentativas de desacreditar o agir de Deus. Porque todo milagre autêntico
atrai oposição. Assim que os olhos dos cegos se abrem, o texto dá um salto inesperado. E Jesus advertiu-os severamente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Mateus 9:30. Mas o versículo seguinte revela algo inevitável. Mas eles, saindo, divulgaram a fama dele por toda aquela terra. Mateus 9:31. Aqui aprendemos uma verdade espiritual profunda. Quando Deus faz um milagre real, o silêncio é impossível. Milagres não foram feitos para ficar escondidos. Testemunhos não nasceram para serem abafados. O céu se move em silêncio, mas o resultado ecoa. O testemunho dos cegos curados incomodou. Não incomodou os aflitos. Não incomodou os quebrantados. Incomodou o sistema religioso. Sempre que Deus age fora do controle humano, surgem vozes tentando desacreditar o mover. E quando saíam eles, eis que trouxeram a Jesus um homem mudo e endemoninhado. O texto mostra que um milagre puxa outro. A fé gera ambiente espiritual. Onde Jesus está, o reino se manifesta. Agora não é cegueira, é mudez. O inimigo não apenas tenta cegar, ele tenta calar. O homem estava preso espiritualmente, impedido de falar, dominado por uma força contrária. Isso representa pessoas que até enxergam algo, até sentem algo, mas não conseguem expressar fé. 2. O diabo não se importa se você vê, desde que você não fale. E expelido o demônio, falou o mudo. Mateus 9:33. Observe a ordem. O espírito maligno sai. A voz volta. A libertação precede a expressão. Muitos não falam porque ainda estão presos. Mas quando Jesus entra em cena, a voz retorna. E maravilhou-se a multidão, dizendo: Nunca se viu tal coisa em Israel. Mateus 9:33. A multidão reconhece algo novo, algo poderoso, algo fora do padrão religioso. O povo percebe quando Deus está agindo, mas nem todos celebram. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Mateus 9:34. Aqui está o centro do conflito. Os fariseus não negam o milagre, não questionam o resultado. Eles atacam a origem. Quando não podem negar o que Deus fez, tentam distorcer a fonte. Os fariseus viam com os olhos naturais, mas estavam cegos espiritualmente. Eles conheciam a lei, sabiam as Escrituras, frequentavam o templo, mas não reconheciam o Messias. É possível conhecer a Bíblia e ainda assim não conhecer Jesus. Este texto revela dois grupos: os cegos, que não viam, mas criam; os fariseus, que viam, mas não criam. A fé verdadeira não depende da visão física, mas da revelação espiritual. Essas vozes ainda existem. Isso é emocionalismo. Isso não é de Deus. Milagres ficaram no passado. Foi coincidência? São vozes que tentam silenciar testemunhos, enfraquecer a fé, manter pessoas no escuro. Quando a fé abre os olhos, as vozes se levantam, mas não podem impedir o agir de Deus. O milagre não precisa da aprovação dos críticos. Ele apenas precisa da fé de quem crê. Após o milagre, surgem vozes. Algumas celebram, outras questionam, outras acusam. O discernimento espiritual é a capacidade de reconhecer a origem das vozes. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Quem não aprende a discernir vozes, corre o risco de celebrar o que Deus não disse, rejeitar o que Deus fez. Antes de curar os cegos, Jesus pergunta: Credes vós que eu possa fazer isto? Mateus 9:28. Jesus não precisava da resposta. Eles precisavam confessar. A fé é provada antes de ser recompensada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A resposta deles foi simples: Sim, Senhor. Confissão curta, fé profunda. A boca liberou o que o coração já cria. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Jesus não curou imediatamente. Ele caminhou, entrou na casa, esperou. Não era indiferença, era amadurecimento. Deus usa o tempo para fortalecer a fé antes de liberar o milagre. Muitos pensam que tudo termina no milagre, mas o texto mostra que, depois do milagre vem a oposição.
Depois da vitória vem a crítica. O milagre não encerra a caminhada. Ele inaugura uma nova fase. Princípios bíblicos. Permaneça na palavra. Salmo 119, 105. Guarde o coração. Provérbios 4, 23. Não negocie sua experiência com Deus. Atos 4, 20. Lembre-se de quem fez o milagre. Salmo 77, 11. O testemunho não depende da aprovação dos homens. Jesus advertiu para que não divulgassem, mas eles falaram. Não foi rebeldia, foi transbordamento. A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. Hoje Jesus ainda pergunta: você crê que eu posso fazer isso? As vozes vão tentar te calar. Mas quem clama com fé não volta cego. Fé não precisa de visão. Fé não aceita silêncio imposto. Fé não negocia com vozes contrárias. Fé atrai o toque de Jesus. Fé abre olhos e fecha bocas. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Minha fé não vai se calar. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tem alguém que precisa voltar a enxergar pela fé. Se inscreva no canal e ative o sininho e deixe um like e receba palavras que ativam milagres. Declare agora: seja feito segundo a minha fé.